Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós vamos conversar com o vereador aqui da cidade de Jundiaí, Fauaz Tarra. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é uma honra ter você aqui conosco. Eu que agradeço o convite, Marcelo, agradecer muito aqui ao podcast Fala Chefe pelo espaço, pelo convite. É uma honra aqui poder bater um papo com você e falar um pouquinho com a sua audiência. Perfeito. A primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é: como tudo começou? Como que entrou a política na sua vida? Pô, excelente pergunta e assim, já estou no meu terceiro mandato, o tempo não passa, o tempo voa. E comecei ali com 20 e poucos anos, mas começou, na verdade, a história ainda quando eu era aluno aqui da Faculdade de Jundiaí, que tem uma faculdade de Jundiaí muito famosa na área de educação física, ela é reconhecida nacionalmente, que é a ESEF, Escola Superior de Educação Física de Jundiaí. Então eu me ingressei na faculdade e logo ali eu fiz alguns estágios, fiz um estágio no Parque da Cidade, na área de esporte, e ali foi muito legal uma experiência. E depois também eu fui trabalhar na Secretaria de Educação. E aí eu fiz um trabalho junto com o professor Walter Mendes, que é um grande amigo até hoje, numa comunidade aqui de Jundiaí. E, cara, ali me abriram as portas, a visão. E eu adorei, Marcelo, trabalhar ali. Eu adorei. Sabe quando você se identifica, trabalhar com as pessoas em vulnerabilidade, trabalhar com esporte, transformando a vida das pessoas em esporte. E ali, eu falei, pô, tem algo a mais aí que eu quero contribuir. E depois eu me formo. E na época o Miguel Haddad, que era o prefeito da época, me deu uma oportunidade de trabalho e eu fui trabalhar na Secretaria de Esportes. Fiquei quase 2 anos ali e ali foi maravilhoso. E de lá para cá eu adorei a vida pública e sabia que era ali que eu queria ficar. Legal, isso é uma boa trajetória. E assim, hoje você está aqui por uma indicação da Linda, lá da Escola Selete. E no programa dela a gente falou muito sobre idosos, sobre a importância do envelhecimento, e a gente vai pautar esse assunto aqui. Eu fiz uma anotação aqui, e você criou na Câmara de Jundiaí a Comissão Especial para Debates de Políticas Públicas sobre Envelhecimento e os Idosos. Perfeito. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Cara, tá sendo uma experiência maravilhosa poder debater esse tema dentro da Câmara Municipal. É um assunto que ela já é realidade. O envelhecimento está aí, já bateu a porta de todos nós há muitos anos e a gente não tem feito, talvez, o nosso dever de casa, porque graças a Deus as pessoas têm envelhecido mais, vivido mais e com qualidade. Isso tem um impacto, um reflexo na sociedade. Então, se a gente não ter políticas públicas pensando, atuando hoje para lá na frente, quer dizer, até para as pessoas que já estão aí vivendo esse mundo de pessoas que têm saúde e estão mais velhas. Essas pessoas, elas querem empreender, muitas vezes elas querem ter a vida dela, quer comprar uma casa, ela quer comprar algo, ela quer viver, quer passear, ser o que ela... Só que muitas vezes a gente enxerga o envelhecimento como doença. Obviamente que tem pessoas que adoecem, a gente não está aqui romantizando. Sim, sim. Mas a gente quer ampliar um pouco essa visão. Tanto que a gente fez qualidade de vida. E inclusive a gente alterou na Câmara lembra quando eu falava em idoso era aquele pictograma a pessoa recaída. Não, a gente mudou para o cara ereto 60 a mais. Então mudou. Antigamente, quando a pessoa chegava com 40, 50 anos, cara, ela já estava velha, idosa. Hoje não, cara. Hoje com 50, 60, 70... Quando a pessoa às vezes morre com 70, 80 anos, fala, pô, morreu jovem. Ou não é? Exatamente. Então assim, as pessoas têm envelhecido. Então a gente precisa discutir calçadas. As calçadas, por exemplo, de Jundiaí, elas são antigas. No centro da cidade, são calçadas que passavam as carroças na época, 30, 40, 50, 70 anos atrás. Essas são as mesmas calçadas. E o que a gente preparou? Habitação. Pessoa envelheceu, muitas vezes é sozinha, ela quer morar, seja o privado poder fornecer ou o público também oferecer. A gente não está discutindo isso. Então o intuito da comissão é trazer tudo isso para dentro desse guarda-chuva e discutir tudo que tem a ver com o envelhecimento, com os idosos. A gente vai resolver o mundo? Não vai. Mas pelo menos trazer a luz da sociedade, onde a gente pode evoluir, o que tem faltado para a gente poder trazer, discutir e tocar o dedo na ferida mesmo. Legal. E falando um pouco das rotas esportivas, né? Parece que tem um projeto, né, que já está em andamento aí, dos bebedouros na cidade. Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Cara, como eu disse, sou formado em educação física, não atuo dando aula hoje, mas eu tento sempre discutir as políticas públicas para o esporte, para a atividade física, na visão da Câmara, na visão do Legislativo. E a gente tem feito isso sempre tentando fazer uma parceria com o Executivo, porque o Legislativo faz as leis
discute e quem tem o poder de executar é a prefeitura. Então, o que a gente, só voltando um pouquinho antes, se você me permitir, claro, nós criamos uma lei na Câmara que é a rota esportiva. Por quê? A gente tem visto um fenômeno. Antigamente, as pessoas iam para dentro do complexo esportivo para fazer a sua atividade física. Hoje em dia, todos os prédios têm uma quadra, 2 quadras, 3 quadras, piscina, tem parquinho. Então mudou o jeito. Eu brinco, acho que eu sou a última geração que brincou na rua. Depois a gente... Hoje em dia é tudo celular. Ah, cara, é celular, é dentro de casa, preso, medo, enfim. Então, só que hoje a gente tem visto um fenômeno pós-pandemia. As pessoas têm pedalado mais, têm ido para as avenidas, sabe? A gente vê um movimento. E os complexos esportivos, por exemplo, que bombava 30 anos atrás, que tudo acontecia ali, estão vazios, estão se esvaziando. Isso é um fenômeno. E não estou falando que está certo ou errado, é um fenômeno. Entendi. Dá para melhorar, dá, vamos discutir política pública, mas tem um fenômeno rolando. Vamos tentar levar qualidade de vida para essas pessoas. Um monitoramento. Pô, hoje tem pessoa de bike, com seu pet, caminhando. Pô, vamos levar ali mais segurança para essas pessoas, monitoramento, levar um calçamento melhor, levar uma sinalização melhor. E por que não levar um bebedouro de água para essa pessoa? É o mínimo. A água é o bem maior do que a gente tem. Na Europa isso é comum, mas no Brasil são poucas cidades que você tem acesso à água nos pontos públicos. É raro. Hoje você tem nos próprios públicos, mas na rua é raro. Então a gente, junto com o prefeito Gustavo Martinelli, a gente tem discutido muito isso. Gustavo já conseguiu instalar 4, 2 na 9 de julho, um no centro da cidade, que é um sucesso, e um no Vale Azul, que bomba de gente lotada. Então tá muito legal. E a gente vai avançando. Agora a gente pôs bebedouro. No Vale Azul já estão pedindo banheiro. Pô, a gente tá aqui, a mulher principalmente, precisa usar um banheiro, tem que ir lá no matinho, pô, é muito constrangedor. Exatamente. Então a nossa ideia é isso, discutir também essa rota esportiva, levar qualidade para que essas pessoas possam praticar com qualidade e incentivar que mais pessoas pratiquem atividade física. E agora eu gostaria de falar sobre saúde mental, detox digital, esporte a gente já falou, pouco de cultura, meio ambiente. Como é que você vê a atuação, vamos dizer assim, da aliança com as pessoas? Como é que funciona esse lado? Cara, o detox é um assunto que caiu no meu colo e eu tenho muita gratidão de discutir esse assunto. Uma grande amiga minha, a Esther Zomer, que ela é uma pessoa incrível que discute as questões de saúde mental, enfim. É uma psicopedagoga maravilhosa. E o que acontece? Né? Não sei se você tem filhos ou não. Tem uma menina. Então, não tem como fugir disso. O celular está aqui hoje, né? Todo mundo tem em casa, todo mundo tem 1, 2, 3 em casa. E as pessoas estão imersas nisso. E, pô, isso para criança principalmente é muito prejudicial. Isso tem N estudos. Então a gente tem tentado, né, discutir dentro das escolas, discutir dentro do ambiente familiar, que a gente precisa ter esse detox digital. Sai um pouquinho das telas que são prejudiciais. Inclusive, tem muita gente, por exemplo, laudando as crianças com autismo, e muitos têm tirado o laudo porque é excesso de tela, só para você ter uma noção de quanto isso é nocivo. Fora o conteúdo que muitas vezes você não tem acesso. E tem muitos pais que colocam para a criança ficar quieta. Sim, sim. Você vai no restaurante, tudo bem, você quer jantar com a sua esposa, com sua esposa, você põe lá e tal. Mas assim, tem crianças que ficam o tempo todo e muitas vezes o pai não tem controle disso. Então a nossa ideia era de fato trazer a luz à sociedade, que é algo que a gente tem que discutir, fora as bets, viu? Hoje também, muita molecada acessando bet, se afundando, tigrinho da vida, e está se afundando. Então a gente precisa falar disso. Não tem para onde fugir. E por isso que a gente fala muito de esporte. Pô, tem tanta outra coisa legal para a gente poder gastar a nossa energia, os nossos hormônios. Pô, vamos para outro lado. Então a gente tem que ofertar isso. Então a gente tem discutido um pouco disso. Não sei se você chegou a ver aqui, mas a gente tem lutado desde 2017 com a proibição do rojão. É um assunto também que eu falo muito. Por que o do rojão? Porque o barulho ele traz malefício para idoso, para crianças, autistas, animais domésticos, animais silvestres. E de lá para cá, cara, isso tem sido muito legal discutir. Só que a gente chegou numa etapa que bateu no teto. A gente conseguiu aprovar na Câmara, mas infelizmente ainda o Poder Executivo não regulamentou desde a aprovação de 2020. Então a gente tem lutado muito para que haja regulamentação. Mas o que muda? Quando regulamenta, você tem quem vai multar, quanto vai custar a multa, como vai ser a fiscalização. Então a gente está nesse pé. Então são impasses. E fora isso, a gente está sempre incentivando temas como cultura, que é um assunto que, infelizmente, tem muita gente que tem preconceito. Ou muitas vezes não tem orçamento para dar vazão para a cultura e esporte como merece. Exato. Então a gente está sempre dando atenção. Inclusive, semana passada agora eu fui condecorado pela Escola de Samba Leões Hortolândia como Lorde do Samba. Que legal. Eu falei, pô, nem quem sou eu para receber um mérito? Mas porque a gente está sempre lá apoiando, ajudando, dando atenção. Então, o que eu posso fazer, a gente está sempre discutindo, entendeu? A gente está sempre de portas abertas para discutir e eu sou um cara muito transparente também. Esse dá, esse não dá.
E acho que é isso. Então a gente está sempre aí trazendo a luz à sociedade, porque eu tento ser um vereador diferente. Porque geralmente o vereador, quando você pensa no vereador, ou você pensa no vereador assistencialista, ou o cara que está ali no bairro, tomando café na Dona Maria, na casa do seu João. Eu sou um vereador da cidade, não sou um vereador de bairro. E eu tento discutir pautas. Entendi. E fugir um pouco desse assistencialismo ou dessa visão, tá? E eu não tô aqui criticando quem faz e deixa de fazer. Sim. Mas é o meu perfil. Posicionamento. É meu perfil, eu trabalho dessa maneira, atendo a cidade e através de pautas genéricas, eu tento chegar, seja pessoa preta, branca, seja ela rica, pobre, mora no vetor oeste, no sul, leste, oeste, vai ser atingida. Então é esse mandato que eu tento fazer aqui em Jundiaí. E fazer uma pergunta óbvia, e muitas vezes as pessoas falam assim, o óbvio precisa ser dito. Sim. A gente percebe que muitos dos eleitores não têm a noção o que faz um vereador. Sim, sim. Ah, ele vai se candidatar, eu vou para deputado, e enfim. De uma forma simples para que o público possa entender. O que faz um vereador? Qual a função? Por que ele está ali no trabalho dele no dia a dia? Regimentalmente, o vereador tem a função de fiscalizar o prefeito. Tá. Tem um poder distinto, tem o judiciário, tem o executivo, que é o prefeito, o legislativo, que são os vereadores. Então a gente está lá para fiscalizá-lo. Se o orçamento está sendo bem empregado, se as leis estão sendo cumpridas. E nós também temos o poder de fazer leis. É que, infelizmente, as leis que sobraram para a Câmara fazer são muito pequenas no sentido de arcabouço jurídico. A gente não pode mudar a Constituição, a gente não pode, obviamente, mudar leis pesadas, mas dentro do nosso universo a gente tenta discutir pautas. Inclusive, a gente acaba discutindo às vezes leis inconstitucionais e legais, porque não está na nossa competência, mas precisa ser falado. Entendi. Para gerar um debate, para de repente o prefeito abraçar isso, de repente um deputado falar, entendeu? Então, essa é a função. Porém, ao longo dos anos, foi se acostumando que o vereador está ali para cortar uma árvore, tapar um buraco, dar uma cesta básica. É sobre isso. Entendeu? E não estou falando de Jundiaí, estou falando a nível nacional, geral. E porque também vai amarrando, é tipo um cabresto político. Ah, eu te dou, você vota, e ficou meio que condicionado. Moeda de troca. Infelizmente. Né? Então, a gente tenta quebrar esse paradigma, entendeu? Então, é difícil. Mas a nível geral, as pessoas têm essa visão da Câmara. Entendi. Ah, eu preciso de uma consulta. Vou falar com o vereador. Pô, mas a gente não tá aqui para passar ninguém na frente, não é competência nossa. Pô, preciso de telha. Vou falar com o vereador. Ah, eu preciso de não sei o quê. Vou falar com o vereador. Vira uma vaga né? de escola. Então, tem coisa que a gente dá atenção. Ah, eu tô com dificuldade de arrumar uma creche pro meu filho. Eu não tenho o poder de ir lá e arrumar uma creche, mas eu tenho o poder de ir lá na educação. Por que está acontecendo? Por que não tem? A gente vai lá e defende. Então, são coisas distintas. Ah, meu pai precisa de uma cirurgia. Nós temos N casos de cirurgia que tem uma fila gigantesca. Da mesma maneira que o pai dessa pessoa está precisando, tem alguém pior. Exato. E a prefeitura muitas vezes não dá vazão, não consegue, porque falta leito. O Hospital de São Vicente é um hospital maravilhoso, resolutivo, mas ocupa urgência e emergência, ocupa toda a rede. Então, as pessoas não têm, muitas vezes, a obrigação de saber disso. Mas a gente tem a obrigação de ir lá atrás, dar a resposta, por mais que muitas vezes doa a resposta. Porque às vezes a pessoa quer uma resposta que você não vai dar. Eu não sou responsável. Eu nunca dei uma resposta que eu não podia atender ou que fosse para iludir alguém, entendeu? Então, basicamente, acho que são essas as funções. Não, é bom esclarecer, porque as pessoas às vezes só cobram. Mistura um pouquinho. E dentro da Câmara, existe, acredito eu, vou falar do meu jeito, existe uma hierarquia, né? Fiz algumas pesquisas, parece que foi 2 vezes presidente ali. Perfeito. Quais são as hierarquias que tem lá dentro e como que você chega a essa presidência e o que faz o presidente? Então vamos lá, eu tive o privilégio de ser presidente de 2018, 19, 20 e depois 21, 22. Tá. Então o presidente basicamente ele é o ordenador de despesa da Câmara, ele que faz ali os pagamentos dos servidores, ele que faz o atendimento com os vereadores, ele que organiza a pauta que vai discutir, enfim, ele é o líder da Câmara que representa os vereadores, né? E ele é eleito através dos votos dos 19. Hoje o Jundiaí tem 19 vereadores. E quem elege o presidente são os vereadores, entendeu? Então, basicamente é isso. Ele tem uma relação com o Poder Executivo, o Judiciário. Ele acaba sendo uma ponte, né? Para resolver problemas maiores e tal. Mas, em termos de hierarquia, esse é o papel dele. Ele é o ordenador de despesa, ele que faz a pauta e tudo mais. Mas lá dentro, todo vereador, no fim, todo mundo igual. Entendi. Se o cara fez 15 mil votos, fez 200 votos, se elegeu, lá a cadeira é igual para todo mundo. Entendi. E todo mundo vai discutir o seu... Mas ele tem sim, obviamente, ele que puxa o carro lá na Câmara. Entendi. E vou um pouco mais a fundo, posso? Deve. Então vamos lá. Vou falar em nível Brasil, e aí vai
descendo até os municípios. A gente percebe que o Brasil está muito polarizado. Muito. É X ou é Y? Muitas vezes as pessoas defendem o CPF, mas não defendem o erro do que está causando. Com certeza. Como é que você vê estando dentro da política, isso, quais as dificuldades que tem sendo vereador, e aí algumas conexões que existem com o Estado, com a presidência, enfim, e as eleições estão chegando. O que você tem de futuro para você? Então vamos lá, o que eu enxergo essa polarização de maneira péssima, temerária e, enfim, perigosa. Porque na minha cabeça, e eu sempre fui muito honesto, é uma retroalimentação. Então a extrema direita com a extrema esquerda, ambos são necessários um para o outro para sobreviverem. Acabou. Quando tiver um meio firme, esses caras não existem mais. Não vai falar para muita gente. Então, é o que você fala. E muitas vezes as pessoas compram narrativas e não vai ver se é verdade. E umas narrativas malucas, de um lado e de outro. Muita fake news. Muita fake news, muito ódio. E quem ganha com isso? Quem quer o poder. Quem precisa disso para poder ter o voto. Eu sou o cara reaça desse lado, então eu vou defender unhas e dentes, e vai ter um monte de gente que arrasta. Eu sempre fui um cara muito moderado e não tenho vergonha de falar. Eu não sou extrema-direita, eu sou um cara de centro. Mais de centro-direita um pouquinho, mas eu sou um cara equilibrado, dialogo com todos os lados, escuto todo mundo, quero entender as posições, e tá tudo bem para poder formar as minhas posições, os meus projetos, o que eu acredito. Então eu consigo transitar dos dois lados de maneira muito fácil. Porque eu sou um cara equilibrado. Eu sempre fui do PSDB, o PSDB sempre foi um partido muito equilibrado. Estou no PSD hoje também com um partido super equilibrado. E sou muito eu. Então eu consigo transitar. Na Câmara hoje nós temos o Parra, que é do PSOL, tem a Mariana, que é do PT. E, cara, são dois amigaços, a gente discute. E tem muita ideologia que bate. Aí eu converso com o Rodrigo, que é de direita, mais extrema-direita. O Cubasson, tem muita coisa que bate. E tá tudo bem. Só que eu não sou um cara cego, eu não vou defender bandeira de um de outro, não sou, cara, não consigo. Então, assim, a nível nacional, agora pensando no município, nós temos um grave problema hoje, nós não temos nenhum deputado que olhe pela cidade, nenhum eleito, nem federal, nem estadual, isso é um prejuízo. Isso é ruim, né? São, sei lá, cara, põe aí mais de 500 milhões que nós perdemos nos últimos anos sem deputado, desde 2014 sem deputado, isso é gravíssimo. E eu fui candidato em 2022, eu passei por isso, eu fiz 52 mil votos, bati na trave. E infelizmente não era para acontecer, tiveram outras coisas no meio que não vem ao caso, mas não aconteceu. Então nós não temos deputados e parece que as pessoas muitas vezes saem candidato para atrapalhar outro. Tem essa também, acontece. Então eu estou torcendo muito para que esse ano a gente tenha deputado da região. E isso impacta em todo o cenário também para nossa região. Hoje a gente não é mais uma aglomerada, a gente é uma região metropolitana, quase 1 milhão de habitantes. É uma cidade poderosa. E, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu lutei muito para trazer um posto de emissão de passaporte. No passado, no Maxi Shop, tinha um posto de emissão de passaporte. Só para dar um exemplo. Sim. Hoje você tem que ir para Campinas ou para São Paulo para tirar. Você acha que Jundiaí não tem capacidade para ter um espaço desse? Exatamente. E a gente não conseguiu. Por quê? Pega lá a pizza ou o bolo. Na hora de fatiar, não tem bolo para todo mundo no estado. O estado, o dinheiro é finito, ilimitado. Aí o cara de, sei lá, nada contra Sorocaba, ou Itu, ou deputado de São Bernardo. Cara, vou pegar esse dinheiro, você vai levar para Jundiaí? Não vai, cara. Vai levar para a cidade que é o curral eleitoral dele, que a massa de voto dele é nessa região. Por que eu vou levar para Jundiaí? Bem dizer, conheço um vereador, eu mando lá 200 mil, 300 mil para falar que mandei. Então, a gente tem que ter gente nossa para defender. E eu já mudei um pouco a minha opinião. Antigamente, eu falava que a gente tinha que eleger gente de Jundiaí. Só que a gente precisa eleger pessoas que vão olhar pela cidade. Nem que a pessoa, muitas vezes, não tenha um vínculo 100% aqui, mas não adianta a gente ajudar que a pessoa vai perder. Eu tenho que ter um deputado. Eu tenho que ter um deputado que consiga bater na porta e falar, viu, amigo, vem aqui. É isso que a gente precisa. Então isso impacta também nessa relação com o Estado, com a União, porque muitas vezes a gente fica manco. E o prefeito muitas vezes tem que fazer esse papel. Papel de prefeito, de deputado federal, porque nós não temos ninguém muitas vezes para... Então, às vezes manda um recurso que é micharia. A gente precisa ter alguém que defenda a região nossa. Que vai lutar para melhorar o hospital, trazer recurso, representar a gente num problema maior aí que a gente tenha, entendeu? Entendi. Então é isso. Então a gente está. Então eu hoje não sou candidato. Eu brinco que a política ela muda, não é do dia para a noite. Às vezes do dia para a tarde. Pode acontecer o partido chamar e pedir. E eu sou um soldado, estou sempre à disposição. Entendi. Mas hoje eu pretendo ajudar um federal estadual que tenha capacidade de ganhar e que seja meu parceiro que falar, se você precisar de mim, ó.
conta comigo. Eu tô lá, vamos ajudar as entidades, ajudar a TEAL, vamos ajudar o Grendac, vamos ajudar a APAI, vamos ajudar, enfim, todas as entidades que nós temos aqui, a Maraty, enfim. E é isso que a gente precisa, de alguém que vai pegar na mão e falar, pode contar comigo, cara. Porque infelizmente nos últimos anos, quem ganhou, cara, difícil falar um cara que você pega, o Alexandre Pereira é um cara bacana, tá sempre ajudando as entidades, não tem que falar do cara, entendeu? Mas a gente precisaria de alguém ainda mais pesado para somar, né? Para fortalecer ainda mais o trabalho das pessoas que vão, de fato, olhar pela nossa região. Entendi. E eu não sei se essa percepção é minha, né? Muitas vezes eu vejo uma dificuldade, eu vou falar de uma forma genérica, né, geral, do povo. Nós trouxemos a semana passada aqui uma analista política e ela, dentro da internet, ela vai na Avenida Paulista e ela faz algumas perguntas onde ela consegue tirar, independente de lado, ela consegue tirar a resposta do eleitor de que aquilo é errado. Então ela fala assim, o que você acha de fulano de tal que roubou isso, desviou isso, aquilo. Aí a pessoa vira e fala assim, não, acho absurdo que tem que ser preso, que isso, que aquilo. Tá. Aí ela fala, e se eu disser que quem fez isso não foi fulano, foi ciclano? A pessoa, ela muda a opinião de uma hora para outra, fala assim, não, ou é fake news, mas esse pode... Mais, sempre tem mais, né? E eu não consigo entender aquilo que eu falei. As pessoas analisam o CPF, vão até o final. Isso é muito comum, ou de repente, dentro dos vídeos, é peneirado ali e fala assim, não, vamos colocar 100% das pessoas assim. Tem muita gente que pensa dessa forma? Cara, é difícil de cravar, mas eu acho que é uma bolha, cara. Eu acho que ainda é uma bolha. Eu quero acreditar que são poucas pessoas que pensam assim. Eu prefiro acreditar sim, porque nós temos uma sociedade hoje cada vez mais pensante, mais assídua, tá lendo, tá buscando informação, enfim. Então eu acredito que no fim, acho que é uma bolha assim, que a maioria acredito que tem posição firme sim, e se o cara é o A, B e C que cometeu o crime, tem que ser preso, tem que responder, tem que pagar, não importa quem seja, não tem política de estimação, ou bandido, ou bandido de estimação, enfim. Então eu tendo a acreditar que... Eu nem sei se está peneirando, às vezes a pessoa vai lá e encontra tal, mas acho que no fim, a massa mesmo do brasileiro tem a sua opinião e... Enfim. E tá difícil, e essa polarização também estimula um pouco isso. Exatamente. É fruto disso também, sabe? São consequências. Consequências. Então, eu quero acreditar que a minoria seja assim, Perfeito. Né? E assim, eu não sou de Jundiaí, né? Eu tô aqui há 6 anos. E é uma cidade que eu achei incrível, eu fui muito, muito bem recebido. Eu sinto que a educação das pessoas tem um grande diferencial em relação a que tinha no litoral. A pergunta que eu te faço é assim, eu tenho percebido que Jundiaí tem crescido demais. Está virando muitas vezes cidade dormitório, o pessoal mora em São Paulo, vem para cá, trabalha em São Paulo e vem para cá. Essa explosão que deu na população, o crescimento de vários condomínios, enfim. Dá para acompanhar politicamente, digamos assim, como que a gente vai resolver, porque você comentou das calçadas. Dá para acompanhar numa progressão geométrica ou ainda está no passo a passo? Como é que você vê isso daqui 10 anos, por exemplo? Não, se a gente não agir agora, daqui 10 anos vai ficar mais complicado. Mas assim também, eu vou falar até uma coisa impopular. Tirando lá, você vai para o Eloy. Tá. Ali é uma rodovia. Virou uma avenida. Exato. É uma rodovia, não é concessão do município. Ali? Aqui que liga, né? Ali é uma rodovia, não é do município, mas ali virou ali virou uma avenida. Então, se não tiver uma intervenção estadual ali, não vai melhorar. Nós não temos recurso nem poder jurídico para ir lá intervir. Estou dando um exemplo. Agora, que legal, eu não sabia disso. Agora, por exemplo, tem trânsito em Jundiaí. A cidade cresceu, pô. Exato. Você está entre Jundiaí e Campinas. É isso que eu falo, que as pessoas querem o quê? Elas querem morar, só ela pode morar bem, ninguém mais pode morar. Não existe isso. Agora, eu vejo, tô sendo bem honesto, 15, 20 minutos de trânsito em Jundiaí. Você que era de São Paulo, irmão, o que é 15, 20 minutos? Você tá no céu ou não tá? Eu vou falar sinceramente, eu mudei de São Paulo porque eu demorei 48 minutos para dar a volta no Quarteirão. Ô, louco. Eu morava ali perto da Avenida Paulista. E aí você fala... Arrepia, cara. Não dá. Eu trabalhava muito com cursos, palestras e treinamentos. Eu fiz uma ponte aérea 40 minutos do Rio para cá e eu demorei 52 minutos para chegar em casa, do aeroporto para minha casa. Então, quando o pessoal fala, aqui tem trânsito,
Falou, você não tem noção do que é o trânsito. E eu sou jundiaense, nascido aqui. Mas você conversa com as pessoas, você visita outras cidades. Cara, a gente tá no céu ainda. Óbvio, pode melhorar, deve melhorar. Sim. Vamos intervir, vamos lutar, vamos cobrar. Tá tudo certo. Mas, cara, você vai de Jundiaí pra qualquer lugar de Jundiaí em 25 minutos, cara. Você tá no Caxambu, que é no Eloy, se não for horário de pique, você atravessa. Exato. Você quer ir pro Futurucaia, você quer ir pra Colônia, você vai, você atravessa, você cruza, vai pro centro. Dá pra cruzar, cidade é uma cidade boa, mas pode melhorar. Só que assim, dando uma resposta, a gente precisa cobrar, melhorar, só que são investimentos caros. São intervenções caras. Então, por exemplo, tem 5 alças que vão ser feitas na Anhanguera. Já tá programado, que o Estado vai bancar. Mas demora, quantos? 5, 6, 10 anos para intervir, para essa intervenção toda. Vai ajudar, vai desafogar alguns pontos. Agora, dentro do município, tem que ter orçamento próprio. Mas e aí? Nós não temos dinheiro para fazer. Não são obras baratas. Eu vou duplicar uma via. Custa uma fortuna. Exato. Vamos se organizar? Vamos atrás de recursos? Vamos atrás de financiamento do Estado, da União? Deputado eleito pode nos ajudar intermediação? Agora, tem que ter. Nós temos que ter um plano. Investir mais no setor de trânsito, né? No ônibus, em modais que vão tirar as pessoas dos carros, isso é importante. Tem que investir no transporte público. Na Europa é muito assim. Muito. Intervenções, cara. Acho que foi na França. Chegou, não sei se foi na França ou na Espanha. Aqui não entra mais carro. 5 km, não sei se era 5 km do centro. Daqui para trás, vocês podem parar. Daqui para frente, 5, 6, não sei se era 4, 5 km. Não para mais carro. É uma intervenção. Você entende o que eu quero dizer? Entendi. Então tem medidas que às vezes são impopulares, mas que devem ser tomadas. Jundiaí era feita para carroça, e não estou sendo pejorativo. As ruas eram feitas para passarem carroças, e hoje passam carros, ônibus, e nada mudou. Será que o centro, porque a gente está lutando muito pela revitalização do centro, será que talvez ali a gente tivesse que estimular o pedestre? Vai dar uma chiadeira? Pode dar. Eu lembro, cara, em 2000 e sei lá, Miguel era prefeito, nosso prefeitão lá atrás, ele reformou o centro. Cara, tinha comerciante que xingava. Ficava puto da vida, desculpa lá, ficava bravo porque tava com a máquina na porta da sua casa, da sua loja para abrir uma. Pô, mas tá reformando, cara. Tem transtorno. Não dá para fazer. Não tem jeito. Tem que mas depois ficou top, ficou bonito, todo mundo gostou. Então, assim, aí vai do gestor, né, enfrentar, saber para onde vai, qual que é a proposta da cidade. Então, mas resumindo a história, Jundiaí está entre São Paulo e Campinas. Tem 5 rodovias que cortam Jundiaí. Nós temos um polo logístico maravilhoso. Você acha que a cidade não vai crescer? E ainda acho que comparado com a região, nós crescemos pouco. E se você está crescendo e está construindo prédio e alguém está comprando, é porque tem demanda. Exatamente. Aí, que nem eu tenho 2 filhos. Meus filhos vão casar uma hora. Então ele vai sair de um apartamento para morar em dois lugares. Não vai ter lugar para morar. Então não dá para a gente assim, criminalizar e criar uma narrativa, uma disputa com essas grandes empresas. Não é, cara. Eles têm poder para construir, tem gente comprando, tá tudo bem. Agora a gente pode melhorar na contrapartida, vamos estudar. Você pode melhorar. Mas acho que demonizar as construtoras, isso para mim é uma insanidade, cara. Desculpa, acho que não é o caminho, não. E pegando o gancho, vou fazer 2 perguntas baseadas nessa último papo. Você falou que Jundiaí era para as carroças, no lado positivo, e tem muito carro. Eu tenho percebido que tem muito buraco na cidade. Isso é consequência do progresso e talvez você possa me responder. E o que está acontecendo com o centro? Que eu estou assustado, que tem muita placa de aluga-se e vende, tem muito morador de rua, enfim, de uma cidade tão incrível como é Jundiaí. Tem essa percepção? Sim, buraco a gente tem que resolver, não tem jeito. Aí a Secretaria de Serviços Públicos tem que ter o tapa-buraco e tem que pôr para resolver. Não tem outro caminho. Tem massa asfáltica, tem que ter contrato e resolve. Então isso aí é falha nossa, falha da gestão. Não dá para perdoar. Um buraco ou outro. Mas às vezes a DAI, que é a Departamento de Água e Esgoto, abre um buraco, não dá, tem que fechar. Então, ponto, acabou, não tem nem para discutir. Não dá para passar pano, não, tem que resolver e acabou. Em relação ao centro, o centro precisa de um tratamento especial, porque mudou a característica do centro também. Antigamente, cara, minha família é libanesa, árabe, do comércio, a gente teve muitos anos loja no centro, na Robarão. Eu lembro do Natal, meu amigo. Papai Noel passava, era uma zona gostosa, era aqueles carros, era trio elétrico, papai em cima jogando bala e pá, você travava, o povo lotava, ia comprar no centro, vou pro centro. Hoje acabou, cara, acabou. Hoje tem shopping pra caramba. E você mora no Eloy. Você não tem um centro comercial lá? Tem. Tem padaria boa lá? Tem loja pra comprar? Tem. Você não vai sair de lá
para vir comprar pão aqui ou para comprar roupa verdade. aqui. Mudou. Não sei uma coisa específica. Então, mudou, a característica mudou. E não dá pra gente fugir disso. E eu acho que não volta mais. E tem comerciante que tem lá o mesmo comércio faz 30, 40 anos igualzinho. Também, uma decisão da pessoa. Entendi. Então, a gente tem que encarar o centro de outra maneira. Que maneira que é? Tem que trazer gente para morar. Então, pô, não adianta ficar espraiando também todo mundo. Vamos concentrar de novo no centro? Dá para discutir mudança de plano diretor? Porque o centro é tombado, tem regra. Vamos autorizar construir apartamento pequeno, estúdio, sem garagem? Não sei. Aí quem é do ramo vai saber dizer. Mas vamos trazer gente para morar no centro? Isso é uma característica. Você tem gente morando, ocupando, já muda o olhar, já não tem mais gente ali ociosa, já vai procurar outro canto. Gastronomia. Pô, você tem um corredor cultural fantástico no centro. Você tem ali, desde a Câmara ali que tem a Pinacoteca, e você vai embora. Tem o Glória Rocha, tem o Politeama, tem o museu. Pô, ali podia ser um centro cultural, deveria ser maravilhoso. Pô, você quer comer um rango depois do teatro? Onde eu vou? Pô, vou pra 9? Isso eu senti bastante. Porra, por não ser dá de São Paulo. É duro. Chega 9 e pouco, tá tudo fechando, 10 irmão, horas. Nós temos um calçadão maravilhoso aí perto da igreja. Por que tem uma cacetada de mesa ali, pau torando, bar e tal? Pô, lá tem um bar que chama Mirão, que fica de manhã estacionamento, à noite. Pô, você passa a noite, tá sempre lotado. Torre de chopp lá, os caras estão lá. Por que não pode ter uma porrada de estabelecimentos assim? Mas aí cabe a nós estimularmos, se é via lei, isenção, a gente precisa discutir. É isso que a gente está tentando. Gente, o centro não tem outro caminho. Ou muda, estimula gastronomia, turismo, cultura. O cara não vai achar que vai vir uma grande loja e vai salvar o centro. Eu acho que acabou isso aí. E não é só Jundiaí. Você vai para Campinas, irmão. Porra, o centro de Campinas está 1000 vezes pior que o nosso. Muita loja fechada. Agora, morador de rua. É um problema. Mas a percepção que nós temos não é com a realidade. Você sabe quantos moradores de rua você tem em Jundiaí? Não faço ideia. Mas na sua percepção, quantos você acha? Pode falar. É uma pergunta aí. Eu tô te perguntando. Mas pode falar, sem medo. 2.000? Então. Chutei baixo, ó? Não, é muito menos. Menos? É de 250 a 400, depende. Chutei bem mal. Não é que chutou mal, porque a percepção nossa é essa. Sim. Você passa ali em frente de Bom Prato, passa numa praça, tem sempre 5, 6 concentrados. Mas a percepção nossa é que tem muito. Eu já escutei muito mais, 3, 4 mil, 2 mil. É normal as pessoas falarem, mas não tem tantas pessoas. Só que nós temos um trem. É que eles estão concentrados. Concentrado. Né? E a gente passa ali, às vezes, toda hora e eu vejo. Tem um trem que para aqui, o ponto final. Tá. O ponto final de Jundiaí. Já é uma característica. E assim, a gente tem que ser honesto. Antigamente, cara, vamos ser honestos aqui, um com o outro. O que fazia? Descia borrachada, arrebentava, mandava. Acabou, cara. Hoje você não pode mais fazer isso. Hoje as leis são severas. E a pessoa tem direito de ir e vir. E outra, não é só isso. Isso não vai resolver, cara. Bandido tem que ser preso. Bandido tem que ir pra cadeia. Só que a maioria, cara, é dependente químico. Ou brigou na família, ou ficou. Cada um tem a sua história. Mas se a pessoa é dependente química, ou bebe pra caramba, ou tem usuário de droga, você vai dar porrada nesse cara e vai resolver? Não vai, cara. Não adianta a gente ser desonesto aqui. Tem que ser verdadeiro. Essa pessoa precisa de tratamento de saúde. Esse é o cerne. Uma atenção. Quando ele não quer, não tem o que fazer? Não tem o que fazer. A não ser que o cara esteja num nível psicótico que você consegue internar de maneira compulsória. Fora isso, não tem o que fazer. Eu já acompanhei as noites frias, que quando baixa de 11 graus, se eu não me engano, você entra com a Operação Noites Frias, que a prefeitura entra, é muito legal. Se um dia você pudesse acompanhar, você ia adorar, para conhecer. Eles vão com a equipe de rua e vão vendo quem está na situação, levando cobertor. E aí você vai para lá para ver, amigo, o que você precisa? Quer ir para o abrigo? Não quero, porque às vezes o cara quer fumar o cachimbinho dele, eu vi isso aí. O cara quer usar a droga dele, tomar um negocinho, não quer ir para o abrigo, porque lá não pode, tem regra. Entendi. Mas você enfia lá 10 cobertor no cara, luva pro cara não morrer de frio. Esse cara aqui de frio não vai morrer. Essa é a função. Mas eu cansei de ver cara que queria ir pro abrigo, mas queria fumar um negocinho e, enfim, ficar naquele dilema. Você entende? Então, é um problema. Agora, o que é o grande problema? Que muitas vezes essas pessoas em situação de rua, elas não acessam a rede. Por quê? Porque nós achamos que estamos fazendo bem, dando dinheiro, dando comida, dando um monte de coisa, e se acaba cevando que essa pessoa continua na rua. E ela não acessa. Sabe quando a gente teve menos pessoas em situação de rua, Jundiaí? Na pandemia. Porque elas não tinham acesso à grana e ou entraram para abrigo ou foram para a sua cidade e foram embora. Então assim, recâmbio, Jundiaí faz muito, que chama recâmbio. Você é de onde? No Maranhão? Você é do Sul? Você é do... Tá aqui, paga a passagem de volta, quando ele quer. Mas vem de volta. Você acha que o Tarcísio, quando espalhou na Cracolândia, resolveu a vida de todo mundo ou espalhou para um monte de lugar? O que você acha? Espalhou. Certeza, cara. Deve ter posto alguma... Onde que enfia tudo aquele povo?
da Cracolândia. Do dia pra noite você arrumou uma saída, o mundo não tem saída e você arrumou. Não é assim. Deu uma esparramada, vem pra cá, vem pra Campinas, vem pra lá. Acontece. Então, não é um privilégio nosso lidar com isso. Todos os centros estão lidando. Agora, se a gente parar de ajudar, também ajudaria muito. Porque daí força essa pessoa... Tem gente que dá sopa, depois vem o frango, depois vem o peixe, daqui a pouco vem a carne... Às vezes nem a gente come. Não tem, imagina. E você tem um monte de criança muitas vezes que não tem proteína para comer no prato. Você poderia estar ajudando diretamente na fonte. E aí a gente estimulando aqui. E aí vem os pequenos furtos. Aí começa. Porque Jundiaí é uma cidade segura, cara. Aqui é difícil você ter latrocínio, um crime hediondo, você ter... Difícil. Uma cidade muito boa. Mas o que mata aqui são os furtos. Que esses caras furtam para quê? Para manter o vício. Pra alimentar ali. É isso. Perfeito. Vereador, a gente está chegando no final do programa. Falou pra caramba, né? Mas é bom a gente saber e entender o processo, né? Tem um quadro no nosso programa que é assim, responda uma pergunta que eu não te fiz. De repente, no nosso bate-papo teve um insight, algo que de repente você queria falar e falou assim, eu não tive essa oportunidade. E eu queria que você deixasse as considerações finais, seus contatos. Basicamente, é isso. Pô... Pegou de calça curta. Nessa, né? Eu acho que a gente bateu um papo de tudo, assim, né? Não sei se tem alguma coisa... Então eu vou de trás para frente. Primeiro, te agradecer. Perfeito. Pelo convite, pelo espaço, pela oportunidade de falar um pouco de política, de uma política séria, uma política sadia, Sim. sem falar de politicagem ou sem entrar lá. E eu não sou também um cara de lacração, então é gostoso vir aqui e falar do que eu acredito, do que eu penso. Então, assim, te agradecer o espaço, também dizer que a gente está de portas abertas à Câmara Municipal, o meu mandato também, se alguém precisar de alguma coisa, tiver alguma ideia de lei, alguma cobrança, pode procurar a gente pelas redes sociais, FAUASTAR, é fácil de achar. E de resto, cara, é isso. Eu acho que a gente bateu um papo de tudo. Perfeito. E falar que para as pessoas acreditarem na política. Porque é política que transforma. Gostando ou não, acho que é essa a mensagem. Não abandona. Porque quando você abandona, alguém que você não queria que estivesse lá vai estar lá. E vai estar tomando as atitudes que vão impactar na sua vida. Exato. Então participe, procure, acredite. Mesmo que às vezes você tenha se decepcionado, mas não abandona. Porque quando abandona, cara, alguém que você não gosta vai estar mandando por você e alterando a sua vida. Você me fez lembrar uma campanha de marketing do Burger King um tempo atrás, não sei se você viu. Acho que eu lembro alguma coisa. Que tinha lá o votar em branco ou nulo. É verdade. E vote e você ganha um lanche. Aí o lanche veio sem o hambúrguer e só a cebola. Pô, mas eu não pedi. Se você não escolhe, te dá o direito de receber o que você isso quiser. Aí, perfeito. A analogia fantástica, é isso. É sobre Mestre, isso. Gratidão mais uma vez, foi uma honra ter você aqui conosco. Tá bom? Obrigado, Deus abençoe, valeu. E a gente vai chegando ao final de mais um podcast Fala Chefe. Para você que chegou até aqui e ainda não se inscreveu, aproveita, já se inscreve, deixa seu like, comenta. E eu queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no nosso projeto e fazem com que a gente possa trazer profissionais sérios, assim como o nosso vereador. E eu queria também deixar o nosso final do programa com a frase que sempre toca no meu coração, que é do método Kaizen. Hoje, melhor do que ontem, amanhã, melhor do que hoje. Até o próximo programa.